Agora o Ricardo, por favor, tenha bondade. Eu gostaria de agradecer à professora Juliana, junto também com os demais organizadores do Congresso, pelo convite. Quero parabenizá-los pela organização, pelo trabalho que muito bom no nosso Congresso. Eu quero também expressar a minha alegria de estar aqui e dividir esse momento, né, com o professor Ângelo. Já há algum tempo a gente se conhece, já admito. A professora Flávia, que nos conhecemos virtualmente e hoje a gente se encontra aqui juntos. Também a questão da professora Flávia, não só ela, né, mas eu estava aqui olhando, eu tenho bastante gente, muitos professores aqui que eu tenho na minha pasta do notebook, né? Tem uma pasta lá, Flávia Asbar, Ângelo, professor Saviani, Marta Storm, Lígia, Elenita, Carol, Silvana Tuleski, né? Tô frito, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas é muito bom, né, aqui poder falar um pouquinho da nossa pesquisa, né, que vem do mestrado com orientação do professor Newton Duarte e coorientado pela professora Lídia. Bom, o meu objetivo aqui é trazer contribuições nessa discussão de como ensinar, como transmitir, né, os conhecimentos científicos, filosóficos e artísticos na adolescência, entendendo que o desenvolvimento psicológico da adolescência ou em qualquer outra etapa do desenvolvimento humano, nós entendemos aqui que há uma condição, e a condição é o processo educacional, o processo de ensino, como a professora Flávia citou o Rubinstein, né, a partir do Davidov. Também não é a minha intenção de formular um receituário aqui de como ensinar. E também de não psicologizar, né, o fenômeno, a educação, o processo educacional. Temos uma mesa aqui de 3 psicólogos hoje, né, e a gente tem que tomar sempre cuidado de, inclusive a partir da psicologia que nós, né, advogamos aí, né, da psicologia histórico-cultural, que tem como ponto fulcral a mediação. Então tem escola, educação e psicologia. Se eu fizer isso aqui, é psicologismo. Então a gente, é claro, amparados a partir de uma mesma filosofia, de uma mesma epistemologia, o materialismo histórico-dialético, nós temos então a pedagogia histórico-crítica como a mediação entre a psicologia e a educação escolar. Então é a partir daí que a gente também fala. Bom, eu vou partir, vou ser bem breve, eu vou partir do pressuposto de que a concepção de ser humano determina o como ensinar. Na minha pesquisa de mestrado, dentre algumas coisas, eu analisei alguns artigos publicados na revista Nova Escola, destinado a professores e adolescentes, no final do ensino fundamental e os anos do ensino médio. E nós analisamos, em alguns artigos, o predomínio de concepção de ser humano idealista e outro lado, o biologicista. Por isso que eu digo que, especificamente, a visão que eu tenho de adolescente vai determinar a maneira pela qual eu vou ensinar, como ensinar e mais, né, se vai ensinar. A partir da concepção idealista, dentre vários fatores, não vou me alongar aqui, inclusive depois sai o texto que eu falo um pouquinho mais sobre isso, temos um predomínio da psicanálise nessa concepção de adolescência, onde a adolescência é marcada por um período, a adolescência é uma resposta às mudanças hormonais e fisiológicas ocorrentes na puberdade. Mas essa resposta a essas mudanças do próprio corpo são respostas de manifestações inconscientes, incontroláveis, de uma emoção exacerbada,
a ponto de ser, inclusive, a partir do psicanalista Maurício Nobel, por exemplo, de ser considerado uma patologia normal. E ele vai elencar vários sintomas e vai ainda afirmar que a não manifestação desses sintomas semipatológicos é o problema. Quer dizer, a adolescência de um lado ou do outro é problemático. É problemático porque manifesta-se sintomas inconscientes, incontroláveis, desejos, fantasias incontroláveis, e por outro lado é problema se não manifestar esses sintomas. E o problema maior é que esse tipo de visão é hegemônico em revistas destinadas a professores e pais de adolescentes. Está na mídia esse tipo de concepção, em livros há uma visão hegemônica dessa visão e concepção de adolescência. Por outro lado, existe também uma forte onda da concepção biologizante ou biologicista, onde defende que a adolescência ou o seu comportamento é produto das transformações do cérebro. Suzana Herculano é uma neurocientista brasileira. Eu trouxe uma frase dela aqui, abre aspas: a adolescência é coisa do cérebro e não de hormônios. Ela vai defender que não só ela, né, mas ela vai defender que a maturação cerebral resulta em comportamentos tais como o interesse pelo sexo, ajuste dos mapas do corpo, o tédio devido à perda do sistema de recompensas, a busca por riscos e novidades, o desenvolvimento da capacidade de controlar os impulsos, capacidade de antecipar as consequências dos atos, a empatia, enfim, são alguns comportamentos adolescentes que são produtos da maturação cerebral. As crises ou falta de interesse, por exemplo, nos estudos, são explicados por conceitos tais como poda sináptica ou uma não efetividade no desenvolvimento do córtex pré-frontal. E aí eu trouxe uma citação intitulada, de um texto intitulado Adolescentes, entender a cabeça dessa turma e a chave para obter um bom aprendizado, que essa concepção está muito aqui explícita, e diz assim: tudo o que pode parecer estranho no comportamento dos adolescentes tem explicação neurológica. A falta de interesses pelas aulas, por exemplo, é consequência de uma revolução nas sinapses. Nesta etapa da vida, uma série de alterações ocorrem nas estruturas mentais do córtex pré-frontal, a área responsável pelo planejamento de longo prazo e pelos controles das emoções. Daí a explicação para ações intempestivas e às vezes irresponsáveis dos adolescentes. Bom, diante das concepções idealista e biologicista, como ensinar? A educação, então, resta... Na verdade, assim, a educação nada ou quase nada pode fazer para interferir no desenvolvimento psíquico do adolescente ou de qualquer outra etapa do desenvolvimento humano. Resta ela acompanhar um desenvolvimento que é inerente a essa idade. E também esperar, de uma maneira não diretiva, espontânea, também a chegada natural da vida adulta. Então a adolescência muitas vezes é tido até como um período de doença. Os pais conversam com o outro e dão, inclusive, conselho: olha, um dia passa isso. A única coisa boa da adolescência é que ela passa, né? Então, né, é um período de crises, um período de confusões, um período destruidor na vida do ser humano. Stanley Hall é um dos psicólogos que preconizou, né, um trabalho psicológico de análise da adolescência, e ele vai dizer assim: olha, a primeira visão dele é que a filogênese repete-se na ontogênese. E ele vai dizer: a adolescência é a viragem para o Homo sapiens, por isso tais crises. Bom, diferentemente das visões idealistas e biologicistas, a psicologia histórico-cultural não resume
não reduz a adolescência em manifestações incontroláveis e também não reduz a adolescência em comportamentos produtos de uma maturação e de uma transformação no cérebro. Pelo contrário, para a psicologia histórico-cultural, adolescente ou a adolescência, né, é um período marcado por transformações complexas da sociedade. É claro que nós não preteríamos aqui as mudanças biológicas da adolescência. E qualquer psicologia que pretender rechaçar os fatores biológicos não está no campo da ciência. Mas, como diz Leontiev, os fatores biológicos não são mais determinantes para o desenvolvimento, porque cedem lugar às leis sociohistóricas. A adolescência, então, é uma fase não natural, ela não é natural no desenvolvimento humano. Ela surgiu, então, num determinado grau de complexidade da vida social, alcançado historicamente. Até o século XVIII, por exemplo, não se falava em adolescência no sentido que nós aqui trabalhamos. A chegada da puberdade, a criança passava da vida infantil para a vida adulta. Viviam com os adultos, trabalhavam. No século XIX, principalmente a partir da Revolução Industrial, houve então um período em que essa criança passava maior tempo, um período maior de tempo na escola para se preparar até mesmo para essa nova constituição social. Mas a gente tem que deixar bem claro que isso aconteceu para a classe burguesa, para a burguesia. Os filhos dos trabalhadores, desde os 8 anos de idade eram submetidos ao trabalho rural, ou para a aprendizagem de um trabalho com um artífice que morava fora, que ficava fora, muito distante da sua própria casa. E esse distanciamento dos pais era definitivo. Então a adolescência marca um período na história que não é natural, mas é um fenômeno social. É um fenômeno social. Bom, o desenvolvimento psíquico do adolescente não é produto apenas da maturação sexual, mas sim de várias outras influências, como as relações sociais, a complexidade da atividade escolar, a crescente independência e as exigências que os adultos lhe impõem. Vygotsky diz assim que se o meio não apresenta nenhuma dessas tarefas ao adolescente, não lhe faz novas exigências e não estimula o seu intelecto mediante novas metas, o seu psiquismo não conseguirá atingir os estágios mais elevados, ou só os alcançará com grande atraso. Então as exigências do meio social impostas ao adolescente, bem como as novas responsabilidades a ele confiadas, são fatores determinantes nesse desenvolvimento. E o nível alcançado pelas possibilidades físicas, intelectuais, volitivas e morais cria premissas necessárias para que mude fundamentalmente a situação ou a relação do adolescente na sociedade. Daí que Ocone vai também, assim como nas etapas do desenvolvimento precedente, vai colocar 2 atividades guia ou dominante na adolescência. Essa relação do adolescente com a sociedade, que ele vai dizer a primeira atividade guia é a comunicação íntima pessoal e a atividade de estudo para o trabalho. Bom, embora já foi dito aqui, inclusive, nós não afirmamos que é a idade que determina uma passagem de uma atividade guia a outra. Há uma referência aproximada para a primeira e segunda atividade guia, que poderia ser a de que na primeira ocorreria nos anos finais do ensino fundamental e a segunda nos anos do ensino médio. Ocorre que, chegando na adolescência, a atividade de estudo continua sendo uma atividade do adolescente. O que muda na adolescência, que nós chamamos de adolescência inicial, são as condições pessoais de desenvolvimento que diferenciam muito da do escolar da etapa infantil. Nesse período, o adolescente busca representar o mundo do adulto a partir das relações com seus coetâneos. E nesse período,
e a partir desse processo, busca modelo adulto para imitação. E aí eu vou ler uma citação aqui. É minha, mas eu vou falar, né? Vou ler como se fosse, né? É que eu gostei, eu sempre uso. Diz assim: no entanto, o que pode acontecer se a educação escolar de adolescentes, por exemplo, apenas apresentar aos adolescentes seu próprio mundo, seu cotidiano, e não um modelo de ser humano mais desenvolvido? Se a adolescência é uma fase menos desenvolvida do que a fase adulta, que referência terá o adolescente para o seu desenvolvimento se um adulto não lhe apresentar esse modelo? Note-se, portanto, a necessidade de um trabalho pedagógico direto e intencional, professor como um modelo, exigindo dos adolescentes iniciativa, responsabilidade, as suas atividades. E aí eu quero aqui abrir um parênteses, que a professora Lígia sempre fala isso: criança não tem atividade, ela se desenvolve na atividade do adulto que a dirige. E o adolescente está no que o Vygotsky chama de momento de viragem. Quando a gente estuda a estrutura da atividade, ação, operação, e a criança, né, operação, ação, atividade, o adolescente está nessa viragem. Mas ele ainda não tem, ele precisa do trabalho do professor, do adulto, ele precisa da atividade do adulto para, inclusive, ele entrar nesse mundo, nesse mundo adulto. Então, note-se, portanto, né, que a experiência adulta, a experiência do professor serve de modelo para que o adolescente entre no mundo adulto, e não o contrário. Que muitas vezes a gente vê isso. São conselhos para professores de adolescentes que, olha, fale a língua da moçada, toque a música que a moçada gosta, vista-se como a moçada se veste. Ou seja, não apresente outro mundo, outro modelo de vida para esse adolescente. Se você não fizer isso, você não vai alcançar os seus objetivos e nem a motivação do aluno estudar. Ou seja, vai cercear a vida do próprio adolescente para que este entenda, compreenda e viva, inclusive, e compreenda a sua própria sociedade. Diante da atividade de comunicação íntima pessoal, que é essa primeira atividade, tem algumas dicas, né, de Oconee, e a gente trabalhou um pouquinho na dissertação, e via Carol também falando um pouco sobre isso, que é o trabalho pedagógico com o adolescente deve ser feito em grupo, trabalhar com grupo, pois a opinião dos adolescentes sobre si mesmos e sobre suas qualidades coincide mais com a valoração de seus colegas do que os próprios, né, do que o que pensam os próprios pais ou professores. A educação escolar deve trabalhar sobre o grupo, pois o adolescente vai agir conforme o grupo. A opinião social da coletividade escolar adquire uma importância significativa para o adolescente. A princípio, ele se vê com os olhos dos outros. Portanto, se o processo educativo estiver bem organizado pelo professor, será um potente meio para uma educação desenvolvente. Mas eu quero ressaltar 2 pontos aqui nesse trabalho com grupo. O primeiro deles é que o trabalho com grupo não pode ser confundido com atividades que dicotomizam teoria e prática, reduzindo o trabalho a uma atividade esvaziada de conteúdos. Daí o professor Saviani salientar que ensino não é pesquisa, que o aluno deve se apropriar de tudo aquilo que foi produzido sobre o tema que ele deseja pesquisar, pois sem o domínio do conhecido é impossível incursionar no desconhecido. Daí eu fico pensando nos trabalhos que a gente faz com adolescentes, e até, é claro, esse trabalho inundou também, contagiou o ensino superior, que são os jograis. Eu não chamo de seminário, porque o seminário diz respeito primeiro a uma apropriação do conteúdo, e aí depois um aluno vai, na atividade social, colocar esse conteúdo em prática. Mas aí a gente vê o professor lindo repartindo o conteúdo. E ele não explica. Quem explica é o aluno. Aí não é seminário, é jogral. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu ia na igreja.
datas comemorativas, ficávamos todas as crianças lá, Dia das Mães, a gente ficava com papel lá. O lá do canto, mamãe. O do meio, minha flor. O do canto, eu, minha querida. Todos, estava escrito, todos, nós amamos vocês. E a gente vê muitas vezes esse trabalho com o grupo, mas um trabalho que se confunde com a dicotomia teoria e prática. Há uma praticidade, há uma prática, há uma iniciativa para que o adolescente tem que se comunicar, o adolescente tem, mas esvaziado de conteúdo. Muitas vezes com papel, com slide, o papel na mão, tremendo, e o outro brigando com ele, falando assim, o que ele falou é a minha parte, daqui a pouco eu falo. 5 grupos. De 5. Professor, que quer na prova? Tudo. Outra coisa no trabalho com o grupo, que também não pode ser confundido com a prevalência de atividades extracurriculares que acabam por preterir as atividades nucleares da escola. Sua especificidade, transmissão, assimilação dos conteúdos sistematizados. E muitas vezes tem feira, tem competição, tem todas as atividades que são importantes, mas não são nucleares. E muitas vezes pretere as questões, o currículo, o que é nuclear no currículo, para dar a vazão e espaço para as extras curriculares. E aí o Oconee vai dizer assim, uma das particularidades dos interesses do adolescente é seu caráter ativo, que o leva muitas vezes ao desprezo dos conhecimentos científicos e técnicos por considerá-los sem significado prático. Daí a necessidade da escola criar necessidades superiores. Daí a necessidade da escola criar necessidades para além daquelas pragmáticas, para além do cotidiano. Daí a necessidade da escola olhar o aluno, cuidar dos interesses do aluno concreto e não do aluno empírico. E para que isso seja feito, o trabalho educativo deve superar o conhecimento tácito, o cotidiano, e pautar-se na premissa de que o conhecimento no início da atividade humana foi sim produzido a partir de necessidades práticas e cotidianas. Porém, se libertou de uma dependência imediata deste cotidiano por meio das objetivações genéricas para si, da ciência, da arte, da filosofia, porque a atividade humana se complexificou, exigindo também uma complexidade maior no psiquismo humano, exigindo conhecimentos, instrumentos simbólicos do qual falou a professora Marta hoje pela manhã no minicurso. E por falar em criar necessidades, eu também trago aqui uma questão que Vygotsky diz que a questão da necessidade e dos interesses que é a chave para se compreender o psiquismo adolescente. Porque os interesses da infância vão desaparecendo, surgem novos interesses, que são a força motriz da conduta humana. E para Vygotsky, o processo de extinção desses velhos interesses e o desenvolvimento de novos é particularmente um processo doloroso, sensível, de longo prazo. Mas por trás dessa crise existe também, em oculto ali, algo de especial, que no caso da adolescência é o desenvolvimento do pensamento por conceitos, que é a base para a estruturação da personalidade e da concepção de mundo. 5 para 1. Essas sínteses superiores que o desenvolvimento do pensamento nos dá, é que faz com que o adolescente tenha condições de avançar do pensamento manipulatório do objeto, avançar da imagem do objeto para a ideia do objeto, pensamento por conceitos. Professora Lídia, eu expliquei isso para o namoradinho da minha filha.
Eu conheci o namorado dela quando ela trouxe em casa para estudar os empiristas ingleses, numa aula uma prova que eles iam fazer de filosofia. Eu os ajudei, mas no final eu falei: filho, eu preciso te explicar uma coisa. Você é adolescente, não é? Quantos anos? 17, senhor. Preciso te falar uma coisa. A criança pensa com a manipulação do objeto. Você já tem condições de abstrair, de se libertar do empírico. Ele entendeu? Ele entendeu. Entendeu? Aceitou? Não. O pensamento por conceitos, ele, por causa do pensamento por conceitos, todas as demais funções psíquicas se intelectualizam. E elas formam se desenvolvem a partir de um eixo, que é o pensamento por conceitos, possibilitando o salto qualitativo das funções espontâneas a voluntárias, o consequente desenvolvimento da autoconsciência e o autodomínio da conduta, que aqui já foi falado. E além disso, o pensamento por conceitos possibilita a liberdade e a intencionalidade da ação, premissas indispensáveis ao desenvolvimento da imaginação criativa, da atividade de estudo para o trabalho. Pensar o futuro, como foi falado aqui. Segunda atividade guia. E nessa, já estou terminando, e nessa atividade, eu gostaria só de salientar um ponto. Educar o adolescente para o mercado de trabalho, ou para entrar numa faculdade, é muito pouco. Faz parte, mas é muito pouco. Gramsci vai dizer assim: olha, ensinava-se latim e grego não para ser intérpretes, camareiras. Ensinava-se latim e grego para formar uma concepção de mundo. O maior desafio da educação escolar de adolescentes é de conseguir ao mesmo tempo preparar para a atuação do mercado de trabalho, do mundo de trabalho, e não limitar a formação do indivíduo a um processo de adaptação a esse mercado. A lógica do capital. Limitar a educação do adolescente a uma mera adaptação ao mercado de trabalho seria abdicar da luta de superação de uma sociedade capitalista, da divisão social do trabalho e da alienação. Uma educação voltada aos interesses do aluno concreto deve se posicionar criticamente em relação à lógica do capital e criar nos alunos necessidades de apropriação de conteúdos artísticos, filosóficos, científicos em suas formas mais desenvolvidas, a fim de que este tenha uma inteligibilidade do real, uma compreensão do fenômeno para além da sua aparência. Eu vou falar uma coisa aqui, mas não me perguntem na hora das perguntas, porque eu não vou responder. Mas assim, eu vou dizer por quê. É nesse ponto aqui que eu estou falando que a gente podia entrar numa discussão, e agora só por isso que eu não vou responder nada, porque eu também estou trabalhando nisso, na questão do que o professor Saviani diz que no ensino médio deveria nos atentar para o conceito de politecnia. Mas eu só estou problematizando esse ponto, mas assim, não vou falar sobre ele, mesmo porque eu não estou preparado para isso. Estou trabalhando isso ainda. Mas eu quero encerrar dizendo dessa dialeticidade, da dialética entre a atividade de estudo e o desenvolvimento ou a formação do pensamento por conceitos. Porque o pensamento por conceito, ele é condição para a apropriação dos conceitos ou do conhecimento sistematizado, mas ao mesmo tempo ele é produto dessa apropriação. E eu me reporto a duas passagens de Vygotsky, que uma no tomo 2, que ele vai dizer assim, olha, a instrução escolar é fonte do desenvolvimento do pensamento por conceitos. E no tomo 4 ele vai dizer assim, as diversas esferas do conhecimento poderão ser assimiladas de maneira profunda somente por meio do pensamento conceitual. Então ele é produto e ele é ao mesmo tempo condição. Mas
Evidentemente que tais capacidades humanas, advindas do pensamento conceitual, não têm início somente na adolescência. Nós vimos isso ontem com a professora Lídia. Pensar dessa forma seria abdicar ou adotar uma atitude que desconsidera o processo. Na adolescência há um processo formativo. Em suas pesquisas, Vygotsky constatou que a formação do pensamento por conceitos é produto de um longo processo de apropriação da riqueza cultural. E no caso do cerceamento dessa riqueza material e ideativa, produzida pelo conjunto dos homens, o pensamento por conceitos não se formará nem na adolescência ou em qualquer outra etapa do desenvolvimento humano. E aí, há de se considerar que a patologização da adolescência não deixa de ser também produzida no descaso à formação da personalidade ao longo da formação da pessoa. E tratando da educação escolar, esse descaso ocorre desde a educação infantil. Parece que o grande problema enfrentado no âmbito da educação escolar de adolescentes é que esse momento de viragem explicita objetivamente o produto oculto da formação antecedente. Nesse contexto, então, fica claro que a concepção histórico-cultural de adolescência, a forma de ensinar é totalmente diferente da forma naturalizante, espontaneísta, encontrada nas visões idealistas e biologicistas. Para Vygotsky, só é boa a instrução que passa à frente do desenvolvimento e o conduz. O desenvolvimento do psiquismo não é algo natural, pois se refere às formas complexas de comportamento socialmente instituídas, que não são transmitidas pelo código genético, mas sim por meio de um processo de educação caracterizado pela transmissão, assimilação das riquezas materiais ideativas produzidas ao longo da história do gênero humano. No contexto da educação escolar, então faz-se necessário a identificação dos conhecimentos mais desenvolvidos que foram produzidos pelo conjunto dos homens, bem como a transformação de tais conhecimentos em saberes escolares, considerando então a tríade forma, conteúdo, destinatário como exigência primeira no planejamento de ensino, tal como preconizado pela professora Lídia na sua tese de livre-docência, no livro que derivou dessa pesquisa. A forma direta e intencional de transmissão dos conteúdos científicos, filosóficos e artísticos, em suas formas mais desenvolvidas, é aqui, então, defendida como especificidade da educação escolar e apresentando a adolescência como um período do desenvolvimento humano propício à internalização de tais objetivações de forma mais profunda, devido à formação de conceitos. E na ênfase conferida ao destinatário, o adolescente, corroboramos a importância de um professor conhecer as especificidades dessa época do desenvolvimento humano, com vistas à promoção de um ensino que se adiante ao desenvolvimento, destacando seu papel diretivo na criação de necessidades superiores que vão além do cotidiano do aluno e da lógica do capital. Em suma, conduzir o desenvolvimento psíquico do adolescente por meio do ensino sistematizado, de forma direta e intencional, implica conhecer as forças motrizes desse desenvolvimento, superar as concepções naturalizantes de adolescência, considerando as múltiplas determinações nessa etapa e as possibilidades do vir a ser de sua formação. Muito obrigado.